21 anos, sou membro da Aliança da Comunidade Missionária Imaculado Coração de Maria, ali no Xaxim, de pertinho. Sou namorado da Stephanie, uma bênção, um presente de Deus na minha vida, e eu vou falar hoje para vocês sobre a cura da memória, né? Que a partir de uma das várias homilias de São João Paulo II, se desenvolveu a purificação da memória. Então, a cura da memória está com a purificação da memória. E eu gostaria de convidar vocês para fazer uma oração de libertação antes de iniciarmos a pregação, e que vocês me acompanhassem na sua oração. Levanta-se Deus, pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, São Miguel Arcanjo, e toda a milícia celeste, que sejam dispersos os seus inimigos, e fujam de vossa face, todos os que vos odeiam, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Falando que Deus me inspirava durante a oração hoje, se eu lembrar para vocês. Bem, antes de pegar a palavra, eu gostaria de dizer que é uma alegria muito grande para mim estar com esse grupo hoje. A comunidade que eu participo, a comunidade missionária Imaculado do Coração, tem como carisma formar e gerar santos pelo bem da Virgem Maria, uma comunidade mariana. Então, como comunidade mariana, nós temos muito certo também que a purificação da memória acontece pela Virgem Maria, pela intercessão da Virgem Maria. Porque Nossa Senhora é a rainha da pureza. Então, quando nós pedimos para purificar qualquer parte do nosso corpo, da nossa mente, é a Maria que nós temos que recorrer, o refúgio dos pecadores, a rainha da pureza. Então, a purificação da nossa memória vem por Maria também. A palavra está em Gênesis, capítulo 19, versículo 24 ao 29. Capítulo 19, versículo 24 ao 29. Gênesis. Capítulo 19, versículo 24 ao 29. A descrição desse poder. A palavra anterior fala que Ló, sobrinho de Abraão, vivia em Sodoma. E pelos pecados de Sodoma e Gomorra, Deus prometeu, fez a promessa que iria exterminar Sodoma e Gomorra. E encontrando Ló, sobrinho de Abraão, um homem muito virtuoso, Deus prometeu a ele que ele preservaria a vida dele, se ele saísse lá e não olhasse para trás. Então, começa no versículo 17. Quando já estava fora, um dos anjos disse: salva-te, se queres conservar tua vida. Não olhes para trás e não te detenhas em parte alguma da planície, mas foge para a montanha, senão perecerás. Versículo 24. O Senhor fez então cair sobre Sodoma e Gomorra uma chuva de enxofre de fogo vinda do Senhor do céu, e destruiu as cidades e toda a planície, assim como todos os habitantes das cidades e a vegetação do solo. A mulher de Ló, tendo olhado para trás, transformou-se numa coluna de sal. Abraão levantou-se muito cedo e foi ao lugar onde tinha estado antes com o Senhor.
voltando os olhos para o lado de Sodoma e Gomorra, e sobre toda a extensão da planície viu subir da terra um fumo espesso, como a fumaça de uma grande fornalha. Quando Deus destruiu as cidades da planície, lembrou-se de Abraão e livrou Ló do flagelo, com que destruiu as cidades onde ele habitava. Palavra do Senhor. Agora eu quero pedir para que vocês olhem para a pessoa que está do seu lado, para o seu irmão, e pergunte para ele agora: irmão, irmã, você quer virar estátua de sal? Acho que ninguém quer virar estátua de sal. Acontece que a mulher de Ló, ao olhar para trás, ela tinha recebido a misericórdia de Deus quando Deus prometeu à família de Ló que ia tirar ele lá, salvo, e ia preservar a sua vida. Mas Deus, pelo seu anjo, fez a única exigência, que ninguém olhasse para trás. Ninguém olhasse para trás. Mas a mulher de Ló, preocupada com o que estava atrás, com a cidade, com as coisas que tinha deixado, não sei quais eram as preocupações daquela mulher, mas nas suas preocupações ela olhou para trás, ao invés de olhar para frente, onde Deus queria conduzir eles, onde estava a misericórdia de Deus. E ao olhar para trás, ao se preocupar com o seu passado, com as suas coisas daquela cidade que Deus iria destruir, mas ia preservar a sua vida, ela acabou perdendo a vida. E o que eu vejo nessa passagem, a mensagem que nos dá, é que muitas vezes nós, acostumados, viciados a olhar para trás, a olhar para o nosso passado, a sofrer, a murmurar o sofrimento do nosso passado, nós ocupamos a nossa memória, que deveria estar pensando na misericórdia de Deus, na promessa de Deus que nos deu a vida eterna. Nós estamos ocupando a nossa memória com as preocupações do passado, com os sofrimentos do passado, murmurando os sofrimentos. E para ilustrar isso, eu gostaria de contar um testemunho pessoal para vocês, da minha infância. Os meus pais, eles se separaram, eu era muito jovem, eu tinha 6 anos de idade, 6 para 7 anos. E o motivo, o meu pai, ele sempre teve, desde jovem, ele foi seminarista na Igreja Preta, aqui no Queirinho, perto de vocês, mas desde sempre ele teve sim uma dificuldade com a sexualidade, com a afetividade, e casou com minha mãe, teve um filho, que sou eu, e depois de um tempo ele acabou se separando da minha mãe. Ele saiu de casa por uma mulher que ele namorava, na época dele, e logo depois foi morar com essa mulher, teve meu irmão também. E aconteceram muitas coisas nesses 10 anos que eles passaram casados. Eu vivi muito sofrimento, meu pai sofreu muito com ela também, traições das duas partes, ou no meu caso, o sofrimento dos maus tratos dela. E isso, assim, por muito tempo na minha vida foi formando quem eu seria, formando o meu ser. Querendo ou não, preocupado com aquele sofrimento do passado, muitas vezes eu deixava aquilo me formar ao invés de Deus me formar. E em 2008, essa mulher, ela deu um golpe no meu pai, ela tinha um amante também, ela deu um golpe no meu pai, tirou tudo que meu pai tinha, deixou ele sem nada, e foi embora com esse homem para Guaratuba. O meu pai, ele ficou morando sozinho aqui em Curitiba, no bairro Novo, e pediu para que eu viesse morar com ele. Eu estava passando por uma depressão muito forte, não conseguia mais trabalhar. Na época eu tinha 15 anos de idade e vim morar com ele. Deixei minha mãe e meus avós moravam no litoral e vim morar com ele para ajudá-lo. E nisso nós conhecemos a renovação carismática. O meu pai foi sendo curado, em vários grupos de oração, momentos de cura e libertação, como vocês estão passando hoje. Eu creio fielmente que meu pai foi curado naquele momento, da sexualidade, da afetividade, qualquer coisa que ele tinha. E alguns meses depois, fiz meu retiro de primeiro anúncio também,
né, o batismo no Espírito Santo. E no final desse retiro, eu estava morando há mais ou menos um ano com meu pai, e fazia muitos anos que meu pai não via minha mãe. Ele tinha muito ódio de um lado e do outro. A minha mãe tinha ódio do meu pai, dizia que não queria ver ele pintado no ouro. Meu pai tinha ódio da minha mãe, porque culpava ela pelo término, né, pelo fim do casamento. Então fazia muitos anos que eles nem se olhavam na cara. E no final desse retiro, o primeiro anúncio era necessário que os pais estivessem no encerramento para receber os filhos. E lá eles se reencontraram. E pela glória de Deus, os meus pais se tornaram amigos novamente, né, depois desse retiro. Meu pai pediu perdão para minha mãe, minha mãe pediu perdão para meu pai. E alguns meses depois, já em 2009, os dois se casaram novamente, depois de 10 anos separados. Para dar glória a Deus. E depois de 10 anos separados, eles se casaram novamente. E minha mãe veio morar para Curitiba conosco, né? Formamos nossa família de novo e estamos juntos até hoje, graças a Deus. Mas o que eu quero dizer nesse testemunho é que por muito tempo na minha vida, sem eu saber, né, porque nós temos também os sofrimentos que são sofrimentos reprimidos. Tem os sofrimentos que nós recordamos, que nós murmuramos, que nós lembramos todos os dias, que fazem mal também, mas tem aqueles sofrimentos que formam coisas em nós, que formam nossas características, mas que esses sofrimentos nós não sabemos. São sofrimentos que por algum motivo nós esquecemos, reprimimos, e também sofrimentos que vêm já do tempo, né, de mais de geração, né, que a renovação fala muito também, né, da cura de gerações. Então, alguns desses sofrimentos nós não sabemos de onde vêm e criam coisas em nós. E esse sofrimento de ver os meus pais separados por 10 anos, de ver os dois se odiando, e, enfim, de ver o meu pai fora de casa. Eu tinha a figura paterna do meu avô, mas não tinha do meu pai. Isso me fez sofrer muito, né? Então, por muito tempo, eu passei assim, esse sofrimento. E uma coisa que causou em mim, por exemplo, eu tinha muito medo de relacionamento. Eu tinha medo de me relacionar, né, de ter uma namorada, porque eu achava que eu ia ser igual ao meu pai, né? Eu tinha medo de ser igual ao meu pai, na verdade. E realmente, como existem as marcas de geração e algumas coisas passam hereditariamente, nós temos que dar um corte, né? Tem o pregador da Canção Nova, não sei se todo mundo conhece, o Dunga, ele fala, a palavra decisão significa decisão, né? Deu uma decisão, deu um corte. E é preciso todo dia, esse marcos de geração, a gente dar um corte. E eu tinha muito medo, né, de quando eu ficasse mais velho, eu tivesse minha namorada, eu tivesse esse mal também, né, do adultério, enfim, outros males. Eu tinha muito medo disso. E esse medo me impedia de me relacionar com as pessoas, de ter amigas mulheres, né, por medo de evoluir numa amizade, num namoro. E eu fui descobrir isso no ano passado, num retiro que teve sobre novas comunidades, que a nossa comunidade participou. E os pregadores do Rio Grande do Sul vieram falar sobre a purificação da memória. Como eu disse, a purificação da memória foi desenvolvida por São João Paulo II, em algumas homilias suas, né? E daí foi trazido para livros e tudo. Então tem esse roteiro da purificação da memória, que foi proposto por São João Paulo II. E nesse retiro, os pregadores falaram muito sobre a purificação da memória. Que era necessário chorar de novo, os sofrimentos, que era necessário recordar até Deus curar, pedir para Deus curar, e depois abandonar esses sofrimentos, não ficar remoendo. E nesse retiro eu recordei, chorei muito, né, por esse sofrimento que eu tive de ter medo de me relacionar com pessoas pela história dos meus pais. Pedi perdão a Deus, pedi perdão aos meus pais, e realmente Deus me curou. Hoje eu não tenho mais esse medo. E o que eu queria dar como testemunho agora é que quando nós purificamos a nossa memória, como eu disse, né, a esposa de Ló, ela olhou para trás e virou estátua de sal. Se ela olhasse só para frente, ela tinha preservado a vida dela. Então, muitas vezes, o meu sofrimento, ele me impedia de ver a graça de Deus acontecer. Ou me impedia de deixar a graça de Deus acontecer, de deixar o Espírito Santo
de Deus agindo em mim. E nisso eu já tinha sofrido com alguns amores que não tinham dado certo. E quando eu fiz a purificação da minha memória, quando eu pedi a cura para Deus da minha memória, né, dessa afetividade, alguns meses depois, Deus me presenteou com a minha namorada. Então, é uma alegria que Deus me deu, né? Por isso que a purificação da memória é necessária. Porque ela nos livra de coisas que nós não conhecemos às vezes. Os nossos males no dia a dia, dificuldades que nós temos. Às vezes, uma pessoa tem medo de altura, uma pessoa tem medo de andar de ônibus, não sei, medos que nós não entendemos, ou dificuldades de se relacionar com o pai, mãe, filho, irmãos. Tudo isso pode vir, né, de sofrimentos que nós tivemos no passado, que não recordamos, ou de sofrimentos que nós recordamos, mas não pedimos a cura para Deus. Isso seria um vício que nós temos, né, de olhar sempre para o passado. E quando nós nos permitimos a olhar para o futuro, para olhar para a misericórdia de Deus, nós nos abrimos à graça de Deus. Como eu disse, é preciso ter uma memória pura, porque se nós vivemos no passado, vivemos dos sofrimentos passados, nós perdemos espaço na nossa mente. Os cientistas dizem que a nossa mente, nós usamos só um pedaço, né? Só uma capacidade, né, de raciocínio, de memória. Nós não temos a capacidade, o ser humano não usa a capacidade máxima da sua memória. Então, nós corremos esse grande risco de ocupar a nossa memória com pensamentos maus, com sofrimentos que nós vivemos no passado, às vezes até pecados que nós cometemos no passado e não conseguimos nos perdoar, né? E ocupa um espaço na nossa memória. E se nosso espaço é no computador, né? E o computador está cheio, não tem como colocar mais arquivos no computador. E esse espaço nós perdemos de recordar a paixão de Cristo. Por que eu digo isso? Muitas vezes, a raiz dos nossos problemas, das nossas dificuldades no dia a dia, até da dificuldade na oração, está de não lembrar da paixão de Cristo. Quantas vezes no meu passado, quando eu sofria essas coisas, eu olhava para o crucifixo, olhava para o sacrário e não conseguia ver Jesus Cristo ali, não conseguia imaginar e me unir ao sofrimento de Cristo. Por quê? Porque eu estava preocupado com as coisas do passado, porque eu estava olhando para trás como mulher de Ló, porque eu estava como uma estátua de sal, preso no meu corpo, preso na minha alma, não sei. Mas quando nós nos libertamos, nós pedimos a cura e a libertação da nossa memória, né, abre aquele espacinho. E é necessário, para manter a memória pura, que nós recordamos todos os dias as promessas do nosso batismo, né, que é a renúncia das obras de Satanás, a adesão a Deus, a adesão à vida cristã. Então, é necessário para purificar todo dia a nossa memória ter essa mentalidade de estar sempre lembrando: Jesus Cristo morreu por mim, Jesus Cristo derramou seu sangue por mim. E nos momentos que vierem, por mais que nós purificamos nossa memória, nós curamos a nossa memória, às vezes vem a tentação de lembrar dos pecados antigos, vem a tentação de lembrar, né, dos sofrimentos antigos, de chorar por aquilo. Mas se no meu dia a dia eu recordo das minhas promessas do batismo, e eu renuncio ao demônio todos os dias, e se todos os dias da minha vida eu acordo, quando eu vou fazer uma coisa, no meu cotidiano, ou quando eu vou dormir, eu recordo da paixão de Cristo, que Cristo derramou o seu sangue por mim, então nesse momento o sangue de Cristo está purificando a minha memória, o sangue de Cristo está purificando a minha mente. Porque eu não dei abertura para lembrar dos sofrimentos passados. Eu não estou murmurando dos sofrimentos passados. Eu dei abertura para que o Espírito Santo mostre na minha mente o que Jesus Cristo fez por mim, né? O que Deus fez por mim, que foi entregar o seu Filho que foi tão amado.
Também o grande perigo de nós não purificarmos a memória é a mágoa, o rancor. Eu falei até agora, da importância para nós, para a nossa vida, da purificação da memória. Mas também é importante para o nosso irmão. Muitas vezes, lá no passado, acontecem coisas, alguém nos magoou, alguém falou alguma coisa que a gente não gostou, daí vai a vida inteira, eu não vou mais falar com aquela pessoa, não quero mais ver aquela pessoa porque ela me ofendeu, me magoou, e a gente vai guardando rancor. E Jesus Cristo pediu, para nós amarmos os nossos inimigos, porque se nós amarmos só os nossos amigos, que recompensa vamos ter? Mas a importância da purificação da memória nesse caso é a do perdão. Como é importante nos perdoarmos a nós mesmos do que nós fizemos para os outros no passado, do que os outros nos fizeram sofrer, do que nós fizemos nós sofrer pelos nossos pecados, é necessário o perdão. Eu preciso me perdoar pelos meus pecados, preciso pedir o perdão a Deus pela confissão, mas também quando eu ofendo um irmão, ou quando alguém me ofende, eu preciso pedir perdão, ou ir até aquele irmão e entender o que está acontecendo, o que eu ofendi, o que a pessoa fez, o que eu posso fazer para melhorar aquela relação de amizade que já teve um dia. Então, a purificação da memória é muito importante para gerar o perdão no nosso coração, no nosso ser. O perdão de Deus, o nosso perdão que nós pedimos a Deus mesmo. Perdoar a nós mesmos também, não ficar tendo rancor de nós mesmos pelos pecados passados. Isso é muito importante. Muitas pessoas, aliás, às vezes entram em depressão, até perdem a vida por guardar rancor de si mesmo, por se odiarem. E que é um grande pecado também. Mas isso são coisas que se fez sofrer, que fez algumas pessoas que não se perdoam. Então, a partir da purificação da memória, como eu vou falar mais adiante, um dos estágios é o perdão. Para a purificação da memória, para a cura da nossa memória, é muito importante o perdão. Para aquele sentimento ruim, aquele sentimento de sofrimento não voltar, é preciso se perdoar o outro e pedir o perdão de Deus para o sacerdote. Aí, nesse retiro que nós fizemos ano passado, em novembro, os pregadores nos ensinaram como purificar a memória, que são 10 passos. Eu queria trazer para vocês hoje esses 10 passos. Número 1. Não olhar e não viver para trás. Como eu já disse anteriormente, a mulher de Ló, ao olhar para trás, ela se preocupar mais com a vida passada, deixar em casa, se preocupar com a misericórdia de Deus. Deus tinha perdoado a família dela, Deus tinha preservado a vida da família dela. Ela olhou para trás e pensou tudo salvo. Então, para purificar a memória, a primeira coisa é renunciar ao sentimento de voltar atrás e reviver os sofrimentos. Nós precisamos sim recordar os sofrimentos para pedir a cura, mas não viver eles novamente. É muito perigoso viver um sofrimento novamente. Algo que a gente já passou, já foi resolvido, que já foi pedido o perdão de Deus, a gente fica lá revivendo, e nunca se liberta daquilo, fica prisioneiro de uma vida passada. Não se liberta para o futuro, para o que Deus tem para o futuro. E o nosso futuro é a vida eterna. Então, se eu vivo no passado, se eu fico vivendo os sofrimentos passados, como eu vou querer a vida eterna? Como eu vou querer chegar ao céu se eu estou preso nesse mundo, se eu estou preso aos males e aos sofrimentos desse mundo? O segundo número, o segundo passo para purificar a memória seria chorar os sofrimentos. Chorar os sofrimentos e os sentimentos reprimidos. Então, por exemplo, eu tinha, do meu testemunho que eu contei, eu não sabia, isso era uma coisa que estava reprimida dentro de mim, que eu não tinha mais amizade com meu pai.
Eu morei com ele durante um ano, né, antes deles voltarem, estou até hoje, moro com os meus pais. Mas eu não conseguia ter uma amizade com meu pai. E eu não sabia por quê. Eu chegava a pensar, meu pai me odeia, meu pai não gosta de mim, meu pai não fala comigo. Mas não era porque meu pai me odiasse, ele não gostava de mim. É porque a nossa relação estava quebrada de certa forma por um sofrimento que eu tive no passado. E por algo que eu não chorei, por algo que eu não vivi. Né? No momento que eu sofri, me fiz de forte, né? Para ser forte para minha família. E daí nisso eu acabei não sofrendo, eu acabei reprimindo aquele sentimento. E quando eu fui fazer a purificação da memória desse sentimento, da amizade com meu pai, eu pedi a Deus a graça de entender por que eu não tinha amizade com meu pai. E Jesus falava muito forte no meu coração que era por causa disso, pelo abandono que ele fez a minha mãe, pelo que ele fez a minha mãe sofrer. E eu não entendia, desde que eu sempre dizia que eu amo meu pai, eu não ligo meu pai ter traído minha mãe, eu não ligo, porque meu pai, minha mãe, eu amo eles. E era uma forma, né, de reprimir aquilo, de não chorar no momento. E que deu, né, grandes efeitos depois, né? Me privou de uma amizade com meu pai. Mas no momento que eu chorei esse sentimento, que eu nem sabia que existia, né? Por isso que eu digo, é preciso pedir a Deus a graça de conhecermos os nossos sentimentos. O sentimento que nós vivemos no passado, se nós não choramos, né, nós precisamos pedir a Deus: Senhor, traz neste momento apenas, só neste momento, Senhor, aquele sofrimento. Eu não quero viver o meu futuro esse sofrimento, eu não quero também as coisas que causou na minha vida esse sofrimento, eu não quero ficar remoendo, mas eu quero que esse sofrimento venha agora, Senhor, apenas esse momento, e mais nenhum outro. E peço, Senhor, que nesse momento o Senhor me dê a graça de chorar esse sofrimento. Se quando eu tive a chance de chorar eu não chorei, eu reprimi, que o Senhor me dê a graça de chorar agora, de sofrer agora, mas só neste momento. E que a partir desse choro, Senhor, que as minhas lágrimas, Senhor, sejam lavadas junto com o teu sangue, venha lavar a minha memória, Senhor, e que por essas lágrimas a minha memória seja curada. Todos nós deveríamos fazer isso, né? No momento que nós percebemos um sofrimento que nós não choramos na época, trazer de novo, mas é só nesse momento, não depois. Não sofrer nunca mais por isso, só naquele momento. E pedir a Deus: Senhor, dê a graça de eu chorar por isso, me dê a graça de eu chorar por isso, porque eu preciso chorar, eu preciso sofrer aquilo. Eu não posso passar como se eu fosse inerte aquilo, como se eu fosse, né, uma estátua de sal, porque eu não sou uma estátua de sal, eu sou um filho amado de Deus. Vocês são, cada um, filho amado de Deus. E é preciso chorar os sofrimentos passados que nós não lembramos. E pedir a Deus que cure esses sofrimentos. E que depois desse choro, não permita que esse sofrimento volte. Se ele voltar, nós renunciamos. O terceiro passo é clamar a Deus a libertação dessas memórias. Então, nessa mesma oração, né, de pedir a Deus que Deus dê a graça de chorar, de sofrer de novo naquele momento, que nós renunciamos àquela memória, seja uma traição, não sei, se a minha esposa me traiu, se meu esposo me traiu, ou se eu tive um sofrimento com meu filho no passado e na época eu não chorei porque eu me fiz de forte, né? Depois de chorar, pedir a libertação para Deus: Senhor, me libera desse sofrimento, eu não quero mais sofrer isso. Eu chorei agora, graças a Deus, né? Glória a Ti, Senhor. Me fez chorar por isso, me fez viver o que eu não queria no passado, mas agora eu não quero mais. Eu renuncio a esse sofrimento, eu renuncio a este sentimento, eu renuncio a esta memória. É necessário dizer isso, né? Eu renuncio a esta memória, porque com a graça de Deus e pela renúncia da memória, da má memória, né? Ela, né, pela graça de Deus, ela não volta mais. O quarto passo: descobrir coisas que podem ser pré-lembranças. Então, coisas do tempo, né? Eu chorei um sentimento que eu nem sabia que existia no meu tempo, na segunda purificação da memória que eu fiz. Estava no retiro também,
E algo me incomodava muito, muito mesmo. Porque eu estava com o meu fundador da comunidade nesse retiro, mas eu estava me sentindo muito sozinho. Eu estava sofrendo com isso. Com aquele sentimento, por que esse sentimento de solidão, Senhor? Por que esse medo de ficar sozinho? E eu pedi a Deus que me mostrasse por que esse medo de ficar sozinho. E daí Deus me mostrou na oração. Por isso, né, como o nosso irmão falou, a importância da oração. Por isso que, como o nosso irmão falou, que muitos grupos não vão para frente por causa da oração, da falta da oração. Para nós irmos para frente como cristãos, como pessoas, é necessário a oração. E para descobrir os nossos sofrimentos passados. E nessa oração eu descobri que quando eu era criança, quando eu era bebê, né, na barriga da minha mãe ficava muito sozinha em casa. Meu pai saía de manhã trabalhar, voltava tarde da noite, quase meia-noite às vezes, né, porque, né, para sustentar a família. Eu sempre fui um homem muito trabalhador, mas a minha mãe ela passava muito tempo sozinha e ela sofreu um pouquinho. E como eu estava, né, dentro dela, ela estava me gerando, isso passou para mim. Então, nessa oração Deus fez, né, com que eu descobrisse que do ventre da minha mãe eu trouxe esse sofrimento, esse medo de ficar sozinho. Então, não são só os sofrimentos que as pessoas nos fazem, que nós fazemos aos outros, ou dos nossos pecados passados. Esses são os sofrimentos atuais da nossa vida, a partir do nosso nascimento. Mas existem também os sofrimentos que nós temos, que se chamam, né, os pré-sofrimentos, as pré-lembranças. E as pré-lembranças têm desde gerações mais antigas, a partir dos pais, avós, bisavós, que nós nem sabemos, né? Não tem como lembrar, né, do bisavô, que o bisavô fez. É um pouco difícil, né? Se a gente perguntar para um irmão, para uma irmã, também é difícil, né? A pessoa não lembra, né? Então, é preciso nós pedirmos a Deus que Deus nos dê a graça de descobrir o que aconteceu no nosso passado, na nossa pré-história, né? Para que Deus nos dê a graça de descobrir o que aconteceu na nossa pré-história e que, se isso afetou algo na nossa vida, que seja curado, que seja chorado e que seja pedido a Deus de libertação. Como o quinto passo repete, né, um pouco o segundo, chorar os sofrimentos reprimidos seriam os sofrimentos reprimidos da nossa pré-história, que a gente não conhece, né? Então, algumas coisas a gente conhece da nossa pré-história, a gente sabe o que nossos antepassados viveram e o que não podem afetar em nós. Mas tem coisas que nós não conhecemos. Então, também, né, chorar os sofrimentos que nós não conhecemos, porque a graça de Deus de conhecer. O sexto passo é pedir clamar a Deus na libertação dessas memórias também, depois de chorar essas memórias da nossa pré-história, pedir a graça de Deus da libertação delas, de oração. Sempre em estado de oração. O sétimo passo fala que quando, geralmente, né, existe a tentação das lembranças voltarem. Por mais que a gente já chorou, já viveu de novo, já pediu a cura, já foi curado, mas de repente uma pessoa vem e dá um testemunho: ah, irmão, estou vivendo isso, sofri tal coisa. Ah, irmão, minha esposa me deixou. Ah, irmão, briguei com meu irmão. Então, algumas coisas reativam a nossa memória. A gente já foi curado, mas algumas coisas que falam para nós reativam a nossa memória. E nesse momento, quando essas memórias voltam, né, e vem aquela tentação de sofrer, de se sentir, né, coitado, porque eu sofri aquilo e eu vou chorar de novo. Não. Eu devo renunciar a esse sofrimento, porque é uma armadilha do demônio, né, para nos tirar da graça de Deus. Porque quem está na graça de Deus, já falou, é a graça de Deus. Quem está na graça não é Cristo. Né? Quem está na graça não é Cristo. Então, se Deus já curou uma memória minha, por que eu vou chorar ela de novo? Por que eu vou remoer ela de novo? Se já foi curado, já fui libertado. Então, quando esses sentimentos, essas memórias insistem em voltar, nós devemos, né, colocar as joelhas no chão novamente. Senhor, eu renuncio a essa memória porque ela me afasta de Ti. O oitavo passo é cultivar boas lembranças que substituam as más. Como eu falei anteriormente, as más lembranças elas tiram a memória do que Deus fez por nós, da paixão de Cristo,
da crucificação, né, da morte de Cristo por nós, da salvação, da remissão dos nossos pecados, da vida eterna. Então, a grande fonte dos nossos pecados, das nossas quedas, é a falta de recordar o que Deus fez por nós. Então, é muito importante nós recordarmos disso e se substituir as lembranças más. Também outras lembranças boas do nosso passado. Quando um filho passou, né, num concurso, ou quando a lembrança do casamento, né, que é uma lembrança muito bonita. Então, outro dia a dia na conta aconteceu uma coisa muito maravilhosa na minha vida. Eu vou ficar pensando nisso? Né? Eu vou querer pensar em coisas boas, eu vou querer lembrar de coisas boas para ocupar a minha memória. Quando eu ocupo a minha memória, eu não vou abertura para as memórias ruins voltarem. O nono passo é perdoar quem nos ofendeu. Como eu disse anteriormente, é muito importante, é necessário o perdão. Nós rezamos todo dia o Pai Nosso e o Pai Nosso fala: perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos ofendeu. E muitas vezes a gente, por lembranças do passado, por memórias mal vividas, nós ficamos guardando rancor do nosso irmão que nos pecamos. Então é muito importante, para manter a memória pura, para manter a memória curada, nós estarmos de bem com as pessoas, nós perdoarmos as pessoas que nos ofenderam e nós pedimos perdão a nós que nós ofendemos. E o 10º e último passo é a memória das promessas de Deus. Muitas vezes nas nossas orações, Deus promete coisas a nós, traz promessas a nós de bens que fará, né, no nosso futuro, de graças, né, que nos dará para a nossa santificação. Né? E nós não pedimos graças só para ter as graças de Deus, né? Só por viver bem nessa terra. Nós pedimos as graças de Deus para a nossa santificação, para a vida que nós teremos lá no céu. Porque essa vida é passageira, essa vida a gente deixa. Então, é muito importante, além da gente lembrar, ter memória, ter lembrança de coisas boas passadas, também ter na memória, pelo pensamento, as coisas boas futuras. O que Deus nos prometeu, o que Deus prometeu que nós viveremos de bem para a nossa santificação, nós temos que ocupar a nossa memória com isso. E, para finalizar, eu gostaria de indicar a vocês algumas orações. Né? Sempre rezar a Nossa Senhora, pedir a Nossa Senhora a purificação da memória. Mesmo da coisa que aconteceu hoje. Eu, por exemplo, hoje eu passei por uma coisa dentro do ônibus, né? Tinha colocado o troco da passagem dentro do bolso, tinha o bolso aberto, uma pessoa mal intencionada foi lá, o ônibus lotado, a pessoa pegou o dinheiro o troquinho da minha passagem. E isso aconteceu hoje, isso não foi uma coisa tão passada, né? Foi hoje. Mas isso também afeta o meu presente, porque eu vinha pregar para vocês, eu vinha estar em oração com vocês aqui. Mas se eu fico remoendo aquilo, aquela pessoa mal intencionada pegou meu dinheirinho, o que eu vou fazer agora? Ai meu Deus, né? Então, eu não estaria, talvez eu nem estaria aqui pregando, se eu ficasse remoendo essas coisas do meu passado tão presente que aconteceu hoje. Então é necessário nós pedirmos todos os dias, ao acordar, porque quando nós acordamos começa um dia novo, certo? Quando nós acordamos começa um dia novo. Então tudo que passou foi ontem. E eu preciso pedir quando eu acordo para Nossa Senhora. Nossa Senhora é a Rainha da Pureza. Eu preciso pedir para Maria, como Rainha da Pureza, purifica a minha memória. E também, na indicação de oração, a consagração ao preciosíssimo sangue de Jesus. Se vocês puderem procurar depois, consagração ao preciosíssimo sangue de Jesus. Porque o sangue de Jesus é poderoso e lava a nossa memória. E agora, para finalizar mesmo, eu gostaria de convidar vocês que viessem aqui à frente, na verdade, à frente do sacrário, né? Para nós contemplarmos, para nós adorarmos Jesus Cristo, que é o nosso Senhor, que é o Senhor da nossa memória. Que vocês possam vir aqui até a frente. Quem puder ficar ajoelhado fica, quem não puder pode se sentar na frente do sacrário, pode ficar em pé mesmo, ou quem não puder, né, quem se sentir tocado, venha para a frente e fique diante do Santíssimo, para que
Jesus Cristo ele está presente neste sacrário, ele está presente na nossa frente aqui, que é o nosso amor, que é o verbo que traga pela medida da nossa memória.
Ele gritou sem medo. Agora nesse momento, amados, também tenha coragem de gritar também bem alto também. Jesus, filho de Davi, me cura. Tenha coragem também de fazer com que Zaqueu suba no mais alto do seu ego agora nesse momento. Suba no mais alto da sua depressão agora e diga: Senhor, eu tenho meu filho. Amado, não permita que esse momento se passe. Esse Jesus está aqui perante a nós nesse momento só para nos curar, só para nos permitir tocar em seu corpo, só para permitir ouvir o teu clamor. Então, amados, não perca essa oportunidade. Clame esse Jesus, clame esse Jesus. Não olhe mais para o teu pecado, não olhe para o teu passado, amado, viva o presente. Se faça presente de Jesus. Quero todas as pessoas que precisam Jesus, a nossa frente está. É feliz quem o adorar. É Jesus, o nosso mestre. Vem aqui, não menos que deixe encontrar diante do Rei dos Reis, todos eles se dobrarão. É o Rei, a nossa frente está. É feliz quem o adorar. É Jesus, o nosso mestre. Vem aqui, tão perto se deixa encontrar diante do Rei dos Reis, todos eles se dobrarão. Diante do Rei dos Reis, todos eles se dobrarão. Graças e louvores se dê a cada momento. ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento, Graças e louvores se dê a todo momento. ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento, Graças e louvores se dê a todo momento. ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Amados, que cada um hoje leve para tua casa esse milagre da intimidade com Deus. E nesse momento nós vamos voltando aos nossos lugares. E nesse momento a gente vai recebendo realmente as graças de Deus em nossa vida. E como o nosso amado pregador falou, não vamos olhar mais para trás. Não vamos querer se tornar essa estátua de sal. Amém? Amém. Quando vai se sentando, né?